Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para refletir com vocês acerca de um ocorrido que se deu no ano de 1739. Para sermos mais precisos, este episódio aconteceu em Florença, na primavera de Florença do ano de 1739 e este acontecimento ilustra o descaso da ciência do homem naqueles dias e, por que não dizermos também nos dias de hoje. Neste acontecimento, nós veremos o percurso que uma carta de Galileu Galilei fez saindo de um poço em Florença, indo parar na mesa de uma mercearia até chegar aos arquivos de Florença, um lugar onde esta carta e outros tantos textos de Galileu estão preservados. Nós falaremos um pouco desta odisseia da carta de Galileu e algumas considerações, algumas reflexões que nós podemos construir a partir deste acontecimento. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar com a divulgação deste espaço, este espaço que é um espaço de divulgação de conhecimento, divulgação de conhecimento filosófico, conhecimento científico, literário, enfim, as áreas nas quais temos afinidade, formação e que desejamos compartilhar com vocês algumas reflexões. Se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, e nos ajude a divulgar este espaço. Bem, o médico Giovanni Tosetti, em 1780, portanto já há longas datas, em 1780, tornou público num periódico científico um ocorrido envolvendo uma das cartas de Galileu Galilei. Tosetti, neste periódico científico, relatou que em 1739, na primavera de 1739, na cidade de Florença, o grande médico, cientista, naturalista, Dio Lamy, se reuniu com seus amigos num bar, numa mercearia, na região de Florença e pediu para que alguém ali fosse. Essa reunião de Olame fazia esta reunião com certa frequência, ele gostava de sentar à mesa com seus amigos para discutir questões das mais diversas, né? Era um cientista, era um intelectual e se reunia frequentemente com seus amigos para beber bom vinho, comer boa comida e discutir questões de natureza científica, filosófica, política, enfim, aquele papo de intelectual, né? E Diolame, num determinado momento, pediu para que alguém ali reunido à mesa, para que um de seus amigos fosse até a mercearia, a loja Tioche, e lhe comprasse mortadela. Tioche era a loja que vendia a melhor mortadela da região. E quem se prontifica a ir até a loja e lhe trazer a vianda pedida, a mortadela
Pedida foi uma outra figura, um outro intelectual ali presente chamado Giovanelli. Giovanelli, que mais tarde, isso aqui é importante ressaltarmos, que mais tarde se tornaria um senador, portanto, um político, se prontificou a ir até a loja Tioshi e lá comprar a mortadela desejada, pedida por seu amigo Lame. Ao chegar de volta, ele então pediu para que alguém lhe trouxesse um prato, para que ele depositasse sobre o prato a mortadela. Quando ele abriu um embrulho, ele reconheceu, ele identificou um texto naquele embrulho, naquele papel, no papel que servia para embrulho, e de pronto identificou a caligrafia de Galileu Galilei. Veja que coisa curiosa, ele reconheceu que aquele embrulho não era um embrulho comum, muito menos um papel destinado àquele fim. Ao abrir o embrulho e tirar a mortadela, Nelly reconheceu que estava diante de um texto do grande físico e astrônomo Galileu Galilei. Era uma carta escrita por Galileu Galilei. Ele reconheceu a caligrafia de Galileu. Ciente do tesouro que tinha em mãos, ele então retira a gordura do texto, sem gerar alardes, claro, ele retira a gordura do texto, dobra aquele papel e coloca no bolso. Corre novamente à loja Tioshi e pergunta ao vendedor acerca da origem daquele embrulho, daquele papel. O vendedor então lhe diz que de tempos em tempos aparecia na loja Tioshi um homem lhe vendendo chusmas de papéis, e papéis que, numa mercearia, numa loja, papéis que seriam utilizados para embrulho de produtos, né? Para embrulho de mortadela, enfim, embrulho dessas coisas. Ele então pede para que o dono da loja lhe reservasse, lhe guardasse todos os papéis que este homem lhe trazia, e propõe, né, comprar esses papéis por um bom preço, né? Vejam, ele se dispõe a adquirir esses papéis por um bom valor. O dono da loja se compromete a reservar, a guardar os papéis assim que eles chegassem à sua loja. O que aconteceu não pouco tempo, chegou um outro grande lote, um lote maior de papéis trazidos por este homem. O dono da loja de Tioshi entrou em contato com Nelly. Nelly de pronto foi até a loja, analisou os papéis e descobriu ali outra parte do tesouro literário, do tesouro científico, filosófico, escrito por Galileu. Ele então, Nelly, num trabalho extremamente investigativo, concluiu que chegou à origem dessa documentação, de onde esses documentos, esses textos estavam vindo. Esses textos estavam vindo de uma casa que foi uma casa do discípulo de Galileu Galilei, que se comprometeu a guardar todo o seu tesouro científico, todos os seus escritos científicos e filosóficos. Este discípulo de Galileu Galilei,
que o acompanhou até a morte, se chamava Vincenzo Viviani. Olha, Vincenzo Viviani, que acompanhou Galileu nos últimos dias de sua morte, se tornou uma espécie de curador, melhor dizendo, dos escritos de Galileu, e ele se comprometeu a guardá-los, a preservá-los, após a morte do grande cientista, o que o fez. E como ele preservou essa documentação, esse tesouro científico? Ele tinha um poço em sua casa onde ele guardava, onde ele armazenava trigo e colocou esses textos num baú dentro deste poço. E por quê? Porque, vejam, Galileu não era uma figura benquista, né? Naqueles tempos, né? Lembremos-nos, Galilei havia sido conduzido ao tribunal da Inquisição sobre a acusação de heresia, né? Sobre a acusação de violar, de construir teses contrárias à teologia oficial da igreja, contrárias à teologia oficial romana, né? Portanto, ele foi levado à Inquisição e condenado. Não era uma persona benquista, era uma persona não grata, né? Naqueles dias. E temendo que religiosos mais fanáticos pudessem lançar mão sobre esta documentação e queimá-la, rasgá-la, enfim, dar um fim a tudo aquilo, Vincenzo Viviani guardou toda essa documentação, todos esses escritos de Galileu num baú dentro de um poço onde ele guardava trigo. Bem, em 1703, Vincenzo Viviani morre e quem herda a sua casa é um sobrinho dele chamado Jacopo Panzanini. Olha, Jacopo Panzanini herdou esta casa de Viviani, e quando Jacopo Panzanini falece, isto em 1737, quem herda, melhor dizendo, essa sua casa, a casa que fora de Viviani, discípulo de Galileu, discípulo e curador da obra de Galileu, foram os sobrinhos do abade Jacopo Panzanini. E estes sobrinhos netos de Vincenzo Viviani, sem nenhuma consideração, sem nenhum respeito àqueles documentos da autoria do grande Galileu Galilei, começam a vendê-los, lembremos-nos, né, na Florença do século XVIII, papéis não eram tão abundantes como são hoje, né? Portanto, custavam um certo valor. Ora, os sobrinhos netos de Viviani, portanto, começam a vender aqueles papéis para lojistas, para gente de comércio, para pessoas do comércio que iriam fazer daqueles papéis, toalha para a mesa, embrulho para produtos artesanais, embrulho para mortadela, enfim, embrulho para queijo e tudo aquilo que pudermos imaginar. Ora, por não reconhecerem a grandeza, a riqueza daqueles papéis, daqueles textos, sobrinhos de sobrinhos de Viviani começam a dilapidar todo o tesouro guardado e preservado por Vincenzo Viviani, o discípulo de Galileu Galilei, que se comprometeu a guardar, a preservar a memória escriturística, a memória científica e filosófica do grande cientista. Nelly finalmente consegue comprar
todo o tesouro restante, e não sabemos quantos outros textos se perderam, né? Isso a gente fala com muito pesar no coração, com muito pesar na alma, nós que gostamos, respeitamos e admiramos a ciência, nós dizemos isto com muito pesar, não sabemos quantos outros textos de Galileu Galilei se perderam, se extraviaram para sempre, mas fato é que boa parte deste tesouro foi resgatada por Nelly, que comprou este tesouro com o seu próprio dinheiro. Depois, ele, Nelly, que se tornaria um senador, um político, estudou, leu, analisou minuciosamente esses textos de Galileu, e aqui nós fazemos já aqui nós fazemos um parênteses, vejam, é um político, um senador dado ao estudo da ciência, dado à pesquisa, um homem que tem prazer, que investe. Vejam, Nelly tirou o dinheiro do próprio bolso para adquirir os textos de Galileu Galilei. Portanto, era um político que investia em ciência, diferentemente de muitos políticos nossos que andam por aí, que acham que o governo deve cortar verbas destinadas à pesquisa científica, verbas destinadas à construção de conhecimento. Aqui nós temos um contraponto a boa parte dos nossos políticos que estão por aí. Há pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos ministro da Educação dizendo que o povo não precisa de filósofos, né? Nós tínhamos um presidente negacionista, né? Nós tínhamos um governo declaradamente anti-ciência, que reduzia drasticamente verbas que eram destinadas à manutenção de universidades públicas federais, verbas destinadas ao fomento da pesquisa científica, verbas destinadas à construção, à construção de conhecimento científico. Nós tínhamos um governo que lutava com toda a sua força para minar esse terreno, que é um terreno, que é uma área fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, para o progresso de qualquer nação. Vejam, Nelly é um contraponto a esse tipo de político, porque ele tira dinheiro do seu próprio bolso para adquirir e preservar para a posteridade, preservar para os pósteres as ideias, o pensamento, a concepção de mundo, de ciência, de uma das figuras mais ilustres da história das ideias, da história do pensamento científico, do pensamento ocidental. Galilei, ele não apenas adquire, mas estuda, lê, analisa e acaba escrevendo, inclusive uma obra biográfica acerca da vida da vida e das ideias e do pensamento de Galileu Galilei. Nelly foi essa figura. E vejam, eu digo isso sem nenhuma ironia, embora pareça extremamente irônico. Nelly foi quase que uma figura providencial, porque se de um lado havia um movimento religioso querendo sufocar, querendo apagar, riscar
as ideias de Galileu, do mapa, né, o pensamento de Galileu, do mapa. Por outro lado, esse pensamento, ou a maior parte desse pensamento, foi resgatado, foi preservado, foi guardado de uma forma suposta, aparentemente trivial, aparentemente ordinária. Alguém pede, Lame pede para que Nelly vá comprar mortadela na loja de Tioshi. Ele vai comprar mortadela e encontra uma pista que o levaria a um baú repleto de escritos do grande Galileu Galilei. Me parece algo extremamente providencial, né? Me parece algo extremamente providencial. E adquire esse tesouro, lê, examina e, a partir de seus estudos, escreve uma biografia de Galileu. Ora, o que nós vemos aqui, na essência, o que nós aprendemos deste ocorrido é que, para muitos, estes papéis inúteis deveriam ser destinados, deveriam ser utilizados, serviriam apenas para embrulho de mortadela, embrulho de queijo, embrulho de vaso, para muitos. Entretanto, para outros, nesses papéis estariam estariam contidos os fundamentos do progresso da humanidade. Ora, sem a ciência não há progresso, sem conhecimento científico não há o desenvolvimento de uma nação. Que pena que para muitos, textos como aqueles, cuja riqueza para a história das ideias é inestimável, não passam de papéis inúteis. Vejam que coisa interessante, principalmente no mundo extremamente utilitarista e pragmático como o nosso. Talvez até mais do que naqueles tempos, textos como estes, que pensam sobre a mecânica celeste, que pensam sobre o universo, que se debruçam sobre questões envolvendo o cosmos. Talvez textos como esses, que contêm essas ideias, não têm valor, não tem o valor devido dentro de um contexto em que a única coisa que importa é aquilo que me é útil neste exato momento, dentro de um contexto meramente pragmático ou utilitarista. Que pena que muita gente ainda pensa assim, e ignorando a riqueza de textos ou de ideias como aqueles encontrados por Nelly e o alcance de sua importância e de seu valor. Ora, aqueles papéis eram papéis inúteis para os sobrinhos de Panzanini, mas não eram para Vincenzo Viviani, mas não eram para Nelly, porque eram figuras de sensibilidade intelectual e noção da importância da ciência, que viam em tudo aquilo uma ponte para que a humanidade fizesse passagens maiores, uma ponte para que a humanidade saísse de um estado obscurantista para um estado de esclarecimento e de
iluminação, para um estado de esclarecimento, entendimento mais acurado acerca das coisas. Ora, infelizmente, não pouca gente, e repito, políticos e outras figuras ligadas às mais diversas, aos mais diversos, ligadas aos mais diversos ramos da sociedade, só conseguem reconhecer neste conteúdo uma finalidade meramente utilitarista ou pragmática. Infelizmente, isso ainda é muito vivo e forte em nossa sociedade, mas a esperança, o que nos consola a alma, é sabermos que existem pessoas como Nelly que sabem reconhecer, preservar e divulgar o conhecimento científico e a importância que ele tem. Boa parte do que Nelly adquiriu foi parar no acervo científico de Florença e hoje, felizmente, está preservado e nós temos acesso a boa parte das ideias de Galileu, que até hoje são estímulos ao nosso intelecto, ao nosso crescimento. Um grande abraço e até a próxima.